Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia para fazer um comentário hoje sobre um artigo que foi publicado semana passada na revista Veja. O título é Censurado, uma nova idade das trevas, artigo de capa. Eu li esse artigo e, como religioso conservador, eu também me senti na obrigação de dar meu parecer a respeito dessa temática, desse artigo, que eu achei um tanto assim caricatural do que é ser religioso e conservador. Então quero partilhar algumas coisas com vocês aqui, na esperança de que o vídeo não fique muito maior do que deveria ser para um canal do YouTube. Primeiro, deixe-me dizer que há duas coisas que eu concordo com os articulistas da Veja. Em primeiro lugar, que existe realmente uma onda de imbecilidade coletiva. Nós estamos vendo aí o ridículo, o tolo, o anticientífico, o primitivo, ululando na cabeça dos jovens de maneira generalizada. Isso tem sido dantesco, tem sido horrível, nisso eu concordo com eles. Também concordo com eles quando eles falam que existe uma censura no ar. De fato, existe uma censura. Estamos vivendo uma época de censura. Onde eu discordo, peremptoriamente, já de cara, quando eles colocam que a raiz, a base, a fonte dessa imbecilidade coletiva tem sido a religião e os religiosos / políticos conservadores. Eu não vejo assim, vou demonstrar no meu entendimento aqui por que discordo deles. Em segundo lugar também, quando eles colocam o objeto da censura como sendo eles. Olha como é que eles dizem aqui. Basta a ignorância, é o tema. E já na chamada é dito assim, vou ler para você. A ciência, a democracia, a tolerância, alguns dos mais nobres sinônimos da civilização, estão sob o ataque do que poderia se chamar de nova idade das trevas, um tempo de obscurantismo e retrocesso ao qual é preciso resistir. Então, para eles, as vítimas da censura religiosa, conservadora, chauvinista, são eles. Outro erro básico que eu vejo no artigo é que eles polarizam a sociedade entre ciência, por um lado, os equilibrados, os iluminados, os cientistas, os livre-pensadores, diga-se de passagem, ateus, agnósticos dominando a maior parte desse grupo, e uns poucos religiosos de mente mais liberal, e no outro espectro você teria os religiosos conservadores, políticos conservadores e os seguidores da Bíblia, leitura literal da Bíblia, que estão trazendo de novo a população para a era das trevas. O assunto da Idade Média, ele realmente é complexo. Eu acredito que houve uma época de trevas morais e espirituais na Idade Média, dominado por uma hegemonia religiosa que não é bem aquela que a Bíblia apresenta. Por outro lado, eu também não vou jogar fora a água suja, a bacia e o menino junto. E essa polarização que eles colocam entre cristãos religiosos de um lado, obscurantistas, e cientistas do outro, como iluminados, ela é totalmente artificial, ela não dá conta da realidade. Em primeiro lugar, porque existem cientistas que são cristãos. É um falso dilema, ciência ou fé, religião ou ciência. Isso é um falso dilema. Não existe isso. Na verdade, nós temos uma gama enorme de cientistas que eram e são religiosos. Eu tenho um exemplo de um deles aqui para vocês. Francis Collins, autor do livro The Language of God, A Linguagem de Deus. Esse camarada é um cientista de primeira linha. Foi ele que chefiou toda a equipe para o mapeamento do genoma humano. E ele mesmo, Francis Collins, admite nesse livro que, embora seja um cristão conservador, que acredita em Jesus, acredita em milagres, ele só ousou publicar um livro como este depois que suas pesquisas científicas estavam prontas, porque ele sabia que se ele abrisse a boca na academia, no início de suas investigações, para dizer o que ele está dizendo aqui depois da fama, ele teria suas pesquisas anuladas por pares, por colegas ateus, deístas, ou a maior parte deles talvez agnósticos, céticos, que discordam da ideia de que um religioso pode produzir ciência. Ou seja, o preconceito existe mais de lá para cá do que daqui para lá. Um outro problema que eu vejo aqui é que como é que o articulista, os articulistas, são vários aqui, como é que eles constroem a argumentação deles. Eles querem dizer que a ciência surgiu para tirar o mundo do obscurantismo, mas sempre houve uma briga entre ciência e religião. Gente, isso não é verdade.
os pioneiros da ciência, Copérnico, Kepler, eram todos cristãos religiosos e morreram assim cristãos religiosos, acreditando, quando digo cristãos religiosos, para desfazer aquela ideia de cristão que não tem compromisso com religião, eles procuravam na Bíblia a fundamentação da ciência deles, a inspiração pelo menos dela. Veja Louis Pasteur, por exemplo, o próprio Isaac Newton, que escreveu um comentário brilhante sobre Daniel e Apocalipse. Eram cientistas e tinham fé. Aliás, essa ideia, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, isso é uma forma panfletária de articulistas sensacionalistas colocarem jargões que não existem. Eu vou explicar para você. Ciência enquanto autoridade não existe. O que existem são homens e mulheres que trabalham com o método científico. Eu vou exemplificar o que eu quero dizer para você. A afirmação: a Igreja Católica condena o uso de preservativo está corretíssima, ainda que você discorde dessa máxima. Ainda que você seja um bom católico e discorde que é pecado usar preservativo, você há de admitir que a Igreja Católica oficialmente condena o uso de preservativo. Por que eu estou dizendo isso? De camisinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Católica é uma pessoa juridicamente constituída que tem um colegiado, um magistério e um papa situados em Roma, que podem emitir documentos oficiais em nome da igreja, sejam cartas apostólicas, que têm função didática, seja uma encíclica, que tem função oficial. Então a Igreja Católica, por existir nesse formato, ela pode emitir declarações, documentos oficiais em nome do catolicismo. Agora, onde estaria o quartel-general da ciência? Ainda que existam linhas de consenso, Departamento de Ciência e Tecnologia e tudo mais, porém não existe a rigor algo como se fosse um Vaticano da ciência, que pode emitir documentos oficiais e quem discorda daquilo está discordando oficialmente da ciência. Não existe isso. O que existem são homens e mulheres trabalhando com o método científico e eles não sempre estão de acordo. Aliás, há muitas vertentes, muitas teorias. Por exemplo, a medicina afirma que quem afirma são médicos e os médicos discordam. A arqueologia afirma que quem afirma são arqueólogos e os arqueólogos discordam. Agora imagina eu pegar a posição de um médico ou de um grupo de médicos, colocar aquela posição numa revista e falar: a ciência médica ou a medicina diz que. Outros médicos vão se sentir não contemplados ali. Então essa máxima, repito, de ciência por um lado e religião do outro, como estando em conflito, ela é fantasma, ela é mitológica, ela não condiz com a realidade, tá bom? Ela é caricatural. Essa forma monolítica de ver ciência como sendo uma coisa só e cristianismo como sendo uma coisa só. Nem todos os cristãos acreditam que a Terra é plana, nem todos os cristãos evitam tomar vacina, como eles colocam aqui, mas eles massificam a coisa. Ainda para sustentar o argumento dele, eles dizem o seguinte, que a ameaça religiosa está tão grande que está fazendo a cabeça dos jovens e a internet tem sido onde isso tem se propagado. Isso não é verdade. Vamos pegar o que eles falam. É interessante você fazer aqui uma análise do discurso, como propuseram homens como Paul Ricoeur, o próprio Foucault, tá certo? São pessoas que trabalharam sobre o método estruturalista. Eu não concordo com tudo do método estruturalista, mas existem coisas ali que eu pego na hora de ler um assunto, pega e transforma em equações a problemática que está sendo colocada, a argumentação do autor e os exemplos que ele dá se confirmam ou desmentem a premissa dele. É isso que eu fiz com esse artigo aqui da revista Veja e sugiro vocês a fazer isso também, isso é chamado leitura crítica. O argumento deles é que está tendo uma onda cada vez maior de massificação das populações a partir de temáticas religiosas que estão, por consequência, trazendo obscurantismo. Se isso fosse verdade, quem estaria na crista das leituras das mídias? Seriam cristãos conservadores ou ateus, agnósticos e deístas? Vou dar um exemplo para você. A revista cita esse autor israelense aqui, o Yuval Noah Harari. Eu já li os dois livros dele, o Homo Sapiens e o Homo Deus. Eu não li o terceiro, na verdade o Homo Deus também eu só li até aqui. Eu não terminei de ler o livro todo não, estou quase terminando. É um autor da linha liberal, e tem outro também que a revista não cita, mas eu vou fazer a propaganda aqui, olha. Israel Finkelstein e Niall Silverman, que escreveram A Bíblia Desenterrada. Em português ficou traduzido com o título de E a Bíblia Não Tinha Razão. Pela premissa da revista Veja, se há uma massificação de temáticas religiosas e conservadoras, o livro que deveria estar no topo de vendas não eram esses. Era esse aqui, olha.
O Ceticismo da Fé, que eu escrevi, porque eu sou conservador. Aí antes que alguém ironize, falando, você não tem a competência deles, não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto é o seguinte, livro por livro, o meu tem notas de rodapé, tem fontes primárias, é um livro sobre a temática de Deus e tudo mais. Se realmente está sendo uma massa grande, perigosa, segundo a revista, de autores conservadores tentando dominar os jovens, era o meu que deveria estar com best-seller, e não esses. E para não ficar parecendo que estou fazendo propaganda do meu livro, eu posso citar outros autores aqui, como por exemplo, Alistair McGrath e John Lennox, professores em Oxford, um de matemática, o outro de teologia, mas também com um doutorado em biofísica. Esse aqui, ex-ateu, que se converteu. São intelectuais de primeira linha, mas os livros deles também não estarão no topo das prateleiras. Esse aqui também, William Lane Craig, um camarada de uma envergadura intelectual sem comentários. Olha o livro que ele escreveu sobre a filosofia e cosmovisão cristã. Jamais. Quando eu vou a outro, esse aqui, Peter Berger, é simplesmente uma das maiores mentes vivas na sociologia. Quem é sociólogo conhece esse teórico, mas é conservador. Quando eu vou no topo, nas livrarias em aeroportos do mundo inteiro, eu não vejo o livro dos conservadores no topo da lista. Eu vejo justamente dos que estão querendo atacar a Bíblia ou as veracidades colocadas pelo cristianismo. Então, eu repito, se a revista Veja estivesse correta, o que deveria estar no topo dos mais vendidos eram os conservadores e não os liberais. Outro ponto mais que eu noto aqui na revista. Eles falam que a internet tem sido o campo em que os religiosos têm colocado suas coisas. Meus amigos, na verdade, isso não é verdade. Ou quando eu vou à internet, você sabe que tem mecanismos, tanto do Google como da Wikipedia, para verificar quais são os temas mais procurados. E eu acho interessante olhar isso, porque o Google, ele me dá uma linha do que as pessoas estão mais buscando. E a Wikipedia me dá um diagnóstico do que elas estão mais querendo aprender. Elas buscam no Google e pesquisam no Wikipedia. Se for verdade que está tendo uma avalanche de conservadorismo, obscurantista, etc, 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 e que este é o resultado do imbecilialismo que estou vendo em geral, então os jovens deveriam estar consumindo material religioso para então se embrutecer. Essa é a lógica da revista, mas não é o que eu vejo. Quando você vai procurar quais são os assuntos mais tratados na internet, vou pegar aqui o Google. Em termos de mundo, em 2017, eu tenho aqui uma de 2017, o que mais foi procurado no mundo na internet foi Furacão Irma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, iPhone 8, que era o que estava em lançamento lá. Depois o iPhone X. Depois, em quarto lugar, Matt Lauer. E em quinto lugar, Meghan Markle. É isso que está sendo procurado. Quando você vai em notícias globais, em primeiro lugar ficou o Furacão Irma de novo, em segundo lugar, Bitcoin, em terceiro lugar, Massacre de Las Vegas. Quando eu vou para o Brasil, o que os jovens mais procuraram em 2017 no Google não foi Bíblia Sagrada, não foi Jesus, foi Big Brother Brasil, tabela do Brasileirão em segundo lugar, terceiro lugar Enem, quarto a morte de Marcelo Rezende, quinto chamado e assim por diante. Veja bem, olha a lógica. O que os jovens estão consumindo? A internet me dá a resposta. Eles não estão consumindo Bíblia. Eles não estão consumindo valores nem temáticas religiosas. Eles estão consumindo besteira. Então, essa imbecilidade coletiva que eu estou analisando não é fruto de catequização de temáticas religiosas. Pelo contrário, é fruto de massificação de cultura inútil, que, aliás, esse é o grande problema do professor hoje. O grande desafio pedagógico, acadêmico, hoje não é dar cultura para os jovens. É tirar deles a cultura inútil que eles têm, porque eles chegam na sala doutrinados, PhDs, doutores, livres docentes em cultura inútil. Eles sabem tudo sobre futebol, sabem tudo sobre carnaval, tudo sobre samba, tudo sobre seriados de TV e sabem pouco ou nada sobre Bíblia e história do Brasil. Quer um exemplo? Faça uma prova relâmpago na sala de aula. Uma prova relâmpago. Peço os alunos na primeira prova, faça perguntas sobre Game of Thrones. Na segunda, sobre a Era Getúlio Vargas. E na terceira, sobre Bíblia Sagrada. Em Game of Thrones, você terá a maioria dos alunos tirando nota 9 e 10. Sobre Getúlio Vargas, talvez você terá uns 20 ou 30% tirando boas notas sobre Getúlio Vargas, se tiveram aula de história sobre isso. E sobre Bíblia Sagrada, a minoria da minoria saberá responder alguma coisa. Não estou querendo dizer com isso que os jovens não podem assistir Game of Thrones,
mas é que nós estamos vendo uma inversão de valores. Eles estão com a mente ocupada demais de lixo e não está tendo tempo para coisas que prestam. E a mente do ser humano é como um iPhone. Se você fica tirando muita, ou um smartphone, qualquer telefone da Samsung, se você fica tirando muita fotografia com o seu celular, uma hora ele vai parar de fotografar. Por quê? Porque já não tem mais espaço na memória dele. Se você não guardar na memória na nuvem, você não terá espaço. A mente humana é a mesma coisa. Repito, não acho que é pecado, que é errado um jovem assistir um seriado. O problema é que isso está tomando de tal maneira conta da mente dele, que ele não está tendo tempo e nem sinapse para pensar coisas que prestam. O cérebro não consegue fazer novas sinapses para aprender coisas autênticas da vida. Então, repito, o que está massificando os jovens não é ensinamento bíblico, é ensinamento inútil, que, por curiosidade ou ironia, patrocina revistas como esta. Por exemplo, a revista dá como exemplo aqui de obscurantismo o fato de que vários europeus, por motivos religiosos, não quiseram se vacinar. E a revista coloca num determinado momento assim, ó: em outro tipo de radicalismo, os evangélicos, por exemplo, não aceitaram submeter a certos cuidados médicos para não profanar o corpo. Primeiro, que evangélicos? Eu sou vacinado. Eu conheço um monte de evangélico que aceita vacina. Vocês pegaram uma parte e a tornaram o todo. Isso é ridículo do ponto de vista argumentativo. Tem tantos evangélicos que são professores universitários, gente culta. E mais, vamos fazer um exercício aqui, vamos ver quem está realmente trazendo o obscurantismo contra a ciência. Vamos começar. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que eu tenho que cuidar desse corpo evitando certas bebidas, certas comidas, certo? Ok, está na Bíblia, a Bíblia. A ciência me mostra que o excesso de gordura, o excesso de cafeína, o excesso de açúcar e principalmente a doença chamada fast food tem trazido muitas doenças, muitas enfermidades, muitos problemas de câncer e outras coisas mais. Então eu tenho a Bíblia dizendo uma coisa e a ciência confirmando aquilo que a Bíblia fala. E eu tenho uma onda da indústria alimentícia, com toda a sua propaganda, sustentando revistas como esta, que estão ensinando para os jovens da universidade que ele tem que tomar Coca-Cola e não água, que ele tem que comer hambúrguer no fast food e não uma maçã, não uma fruta. Ande nos campos universitários das universidades públicas e procure ver quanta comida você tem ali que realmente presta e quanto açúcar, quanto papel, quanto plástico estão sendo consumidos. Agora, eu não vejo a mesma voracidade dos articulistas em escrever contra essa indústria alimentícia, dizendo que eles estão trazendo obscurantismo, eles estão voltando o homem à Idade Média, quando ele comia rato, porque não tinham que comer, porque eles estão ensinando hoje a comer carne que está lá processada há não sei quanto tempo, um excesso de açúcar que vai atrapalhar o corpo, contra tudo o que os cientistas têm dito a respeito desses alimentos. Quem está trazendo o obscurantismo? É a Bíblia que me manda prestar atenção no que os cientistas têm dito sobre os alimentos e cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Ou revistas como esta, que falam contra a Bíblia, dizem que a Bíblia é anticientífica e depois colocam uma propaganda lá, beba Coca-Cola. É muito curioso isso. Fora os erros anacrônicos que a revista comete, por exemplo, eles colocam aqui o nazismo como sendo quase fruto do obscurantismo religioso. Isso não é verdade. Veja Heidegger, que estava por detrás de toda a mentalidade nazista. Teve alguém, agora é interessante que eles estão numa onda de querer beatificar os nomes do passado, que eram ateus, agnósticos ou céticos. Heidegger não tem nada a ver com o ateísmo. Até alguém falou assim que o Caderno Preto de Heidegger provou que ele não tem nada a ver com o nazismo de Hitler. Mas recentemente foram abertas algumas cartas da correspondência entre Heidegger e o irmão dele Fritz, onde Heidegger era hitleriano até o fim do cabelo. Mandou até de presente o Mein Kampf, o livro de Adolf Hitler, para o irmão dele Fritz ler, e dizendo que Hitler era a coqueluche, que todos deveriam voltar para o nazismo. Heidegger. E eu não vejo ninguém criticando Heidegger. Parece até que a religião. Essa briga de Galileu Galilei contra a igreja, meus amigos, isso aqui é um mantra que é repetido. O problema de Galileu Galilei não foi entre ciência e fé. Leia o último livro sobre isso, Galileu vai para a prisão, editado por Ronald Numbers, um especialista americano nessa área, que contou com a colaboração de vários outros autores, especialistas em história da ciência, ateus e gnósticos, dizendo que é mito dizer que a briga de Galileu contra a igreja foi de ciência contra religião. Galileu foi atacado
por outros cientistas que usaram o maquinário religioso para isso. Foi ciência contra a ciência. Leia o livro Galileu vai para a prisão, que está inclusive em português. Aliás, falando ainda no nazismo, o próprio Heidegger promovia lá na Universidade acho que de Freiburg, se eu não me engano, uma aula de introdução à doutrina racial. Ninguém fala disso. Aliás, a revista fala que o grande perigo hoje é o retrocesso que ameaça a democracia liberal. O que é democracia liberal? A democracia liberal ela começou, se eu não me engano, no século XVII, quando a Inglaterra trouxe o advento de uma nova política contra o absolutismo monárquico inglês. Aí surgiu então a monarquia parlamentar, que é a que funciona na Inglaterra até hoje. Você pode ver que a figura da rainha fica atrás da figura do primeiro-ministro. Aí surgiu então a democracia liberal. Um dos elementos áureos da democracia liberal foi a Revolução Francesa. Só que não podemos esquecer que tudo que é conseguido na base do grito, do quebra-quebra, da violência, como foi a Revolução Francesa, e como estão sendo alguns discursos esquerdistas de hoje, tudo isso traz depois a intolerância à ditadura que eles combateram antes. Já dizia o falecido Paulo Freire da opressão, da equação entre opressor e oprimido. 2 pontos. O oprimido sempre tende a se tornar um opressor quando assume o poder. Fecho aspas, Paulo Freire. Ou seja, eu não estou aqui querendo colocar minha posição política, meu tema não é esse, se eu sou de direita, sou de esquerda, mas eu tenho que advertir que existe uma intolerância em ambos os lados, que eu chamaria de esquerdopatas contra direitopatas. E ambos querem a coisa na base do grito, do berro. E quando eu vejo revistas de renome com situações, com palavras de ordem do tipo retrocesso ao qual precisamos resistir, eu acho isso muito perigoso, sabe? Eu acho isso muito perigoso. Porque polariza o discurso e cria uma certa semântica das palavras completamente estranha. Por exemplo, quando se fala de tolerância, e chamam os religiosos de intolerantes. Temos que ter tolerância, tolerância ao negro, tolerância ao homossexual, tolerância à mulher, tolerância. O que é tolerância? Tolerância, no sentido mais nítido da palavra, mais real, tolerância é eu não concordar com uma coisa, eu não gostar de uma coisa, por isso eu a tolero, eu a suporto. Porque se eu gosto e se eu bato palmas, não é tolerância, é adesão. Mas isso que eu noto hoje, eles falam em tolerância, mas não querem tolerância. Eles querem conversão à ideia deles. Porque tolerar, eu repito, vá ao dicionário, tolerar significa não concordar, deixar bem claro que eu não concordo, que eu não gosto, eu simplesmente tolero. Porque se eu gosto e eu concordo, já não é tolerância, é adesão. Então hoje fazem muito discurso da tolerância, nos acusando de intolerantes, quando o que eles querem não é tolerância, é conversão à cartilha deles. Outra palavra que é muito mal falada, a palavra humanismo, estão contra o humanismo. Não confunda humanismo com humanitarianismo. O humanitarianismo, quem promoveu as maiores ações humanas foram os religiosos. Olha as Santas Casas de Misericórdia. Olha o trabalho que os espíritas fazem com o sopão em vários lugares. São religiosos que fazem os maiores trabalhos humanitários. Não são os ateus, são religiosos. Então, não confunda, porque a religião ela preza pela humanitariedade, o humanitarianismo. O humanismo é uma distorção disso, é querer colocar o ser humano no centro do poder, no centro da história, no centro da vida. E aí é que vem o problema, que cada ser humano acha que a agenda dele deve ser o tema de toda região, de toda reunião. E nos nossos discursos, o grande problema é que o coringa é sempre o outro. Na brincadeira, eu sempre quero ser o Batman. E aí acabamos criando, como fizeram os articulistas aqui da Veja, uma falácia do argumento do espantalho. Você transforma o seu inimigo num espantalho e aí fica fácil bater nele. Transforma o cristianismo em coisa ridícula, quando isso não é verdade. E para terminar, eu quero falar um pouquinho sobre censo, sabe? A palavra censo vem da antiga Império Romano. O census, o censor era aquele que andava resguardando os bons costumes da família, da moral e tudo mais. Com o tempo, censura passou a ser proibição de certas coisas. E hoje censura virou quase que condenação. Então hoje não pode ter censura. Meus amigos, essa questão aqui, que gerou o artigo, né, dos 2 rapazes se beijando,
O problema aqui não é dois rapazes se beijando, é a erotização à qual estamos expondo as nossas crianças. Mas aí que vem a bipolaridade do discurso dos liberais que eu estou vendo hoje. É porque, por um lado, eles detonam com qualquer ideia de pedofilia. Concordo com eles. Mas os mesmos que levantam uma campanha contra a pedofilia aplaudem uma cantora que está rebolando seminua para juvenis e adolescentes. Esquecem-se que expor a criança a um tipo de erotização precoce é, sim senhor, uma forma de pedofilia. Mas isso não é dito. Quem está massificando os jovens hoje com lixo é a mídia, é a publicidade, é a propaganda de filmes, por exemplo, olha o filme Velozes e Curiosos, Velozes e Furiosos. Os jovens conhecem mais a história de Jesus ou a trama de Velozes e Furiosos? Com certeza é a última. Eles conhecem mais Velozes e Furiosos, eles conhecem mais o Vin Diesel do que Jesus Cristo. É simples, coloca uma prova de última hora para eles sobre Velozes e Furiosos e para a mesma turma uma prova sobre os evangelhos. E veja qual será a maior pontuação. Então, hoje, o que Velozes e Furiosos propagam? Realmente é aquele tipo de motorista que você quer dirigindo no condomínio onde você mora? É aquele tipo de motorista que você quer namorando sua filha? Ou dirigindo o carro na rua onde a sua criança está brincando? Certamente não. É que eles são loucos. Mas é que ele é enaltecido e aplaudido e vira campeão de bilheteria. E você não vê os articulistas esclarecidos levantando bandeira contra aquilo. Querem levantar bandeira contra a Bíblia. Com jargões até antagônicos, como por exemplo, do articulista Hélio Schwartzman, que escreveu agora, recentemente na Folha de São Paulo, contra a Bíblia, dizendo que devemos abolir a Bíblia da sala de aula de vez e trazer para a sala de aula a velha e boa ciência agnóstica. Ciência agnóstica, foi isso mesmo que eu li? Ora, agnosticismo, ainda que haja a ala mais liberal, a ala mais moderada, a área mais radical, agnosticismo é, em essência, aquilo que está convicto de que não podemos ter convicção. O agnosticismo nega a possibilidade de se descobrir verdades. Como é que você pode, articulista da Folha de São Paulo, falar então de trazer para a sala de aula ciência agnóstica? Quer dizer, levar os jovens a uma ciência que ensina que não pode aprender? Aí eu fico pensando, sabe? Pode-se fumar maconha no campus da universidade, mas não se pode pregar a Bíblia no campus da universidade. Pode-se promover um baile da noite da calcinha molhada e colocar lá no quadro de anúncios do diretório estudantil, mas não se pode promover um culto, porque isso é coisa pro lado de fora. Pode-se colocar uma bandeira ou, quem sabe, uma faixa com frases de ordem, inclusive citações de Che Guevara, mas não se pode colocar um folheto com um versículo da Bíblia com uma citação do apóstolo Paulo. Será que realmente a censura está contra eles? O censurado aqui sou eu, porque sou eu que não posso falar de Deus em sala de aula. O professor ateu pode falar claramente do ateísmo metodológico dele, mas eu não posso dar numa universidade pública uma aula sobre argumentos racionais para a existência de Deus. Na verdade, meus amigos, o censurado aqui sou eu. Mas tudo bem. A história me mostrou que grandes homens e mulheres do passado, como Paulo, Sócrates, como Aristóteles, como o próprio Jesus, como Maria Agnasi e outras que eu podia mencionar, são homens e mulheres que tiveram que acostumar a ser minoria. E eu não tenho medo de ser minoria. Porque, como eu até citei aqui no meu livro, eu cito aqui o ensaísta americano Ralph Emerson, onde ele disse: é fácil viver no mundo conforme a opinião do mundo. É fácil viver na solidão conforme a nossa opinião. Grande será o indivíduo que, mesmo em meio à multidão, conseguir manter com perfeita doçura a independência da solidão. E como religioso eu digo, uma solidão em tese, porque com Jesus, só eu e ele, seremos sempre a maioria esmagadora. Então, tenha uma leitura crítica da história. Cuidado com as ondas que estão acontecendo. Agora está uma onda muito grande de ridicularização da Bíblia e de achar que cristão não é intelectual, não é cientista. Não é bem assim.
Espero que você tenha gostado desse comentário, desse vídeo. Se gostou, dê o seu like, não esqueça de assinar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Até o nosso próximo encontro.